flow is rooted in what people think. Nós queremos promover um diálogo com a cultura. Vamos te ajudar a reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade. Você está ouvindo o Prisma Podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Prisma Podcast. Eu sou o David Heiker, sou um dos caras do Prisma e hoje eu estou conversando com o ilustríssimo Filé, meu amigo. Daqui a pouco ele vai se apresentar melhor e hoje o tema é muito, muito sério: humor. Filé, seja bem-vindo à roda, vamos embora discutir esse assunto. Que, na verdade, assim, né, velho? Os crentes, né? A gente não fala muito sobre isso, né? Deus, será se interessa-se por humor? Será se a Bíblia contém humor? Será se o humor é um objeto de estudo nobre para a gente pensar o ser humano, a nossa fé, toda a nossa cultura? Então, eu acho um tema muitíssimo interessante, muito instigante e que a gente e complexo e profundo. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse um pouco, falasse do seu trabalho, o que você faz, por que você chama Filé, meu amigo? O que você está vivendo aí? Conta para mim. Cara, isso é uma história tão longa, bicho. Por que eu chamo Filé? Bom, eu sou ator, diretor, músico, poeta, escritor, palhaço e desempregado, né? Cara, eu sou palhaço, majoritariamente palhaço. Eu sou artista, mas eu trabalho com escrita, com poesia e pesquiso a comédia, desde que eu entendi que a comédia era uma linguagem, era o recurso que eu usava, comédia e humor e o riso eram caminhos que eu usava para me comunicar e para produzir pensamento, né? Eu saquei que era a minha pesquisa e eu estudo isso desde então. Meu apelido é Filé porque eu tinha uma banda quando eu tinha uns 15 anos. E eu fazia vocal para essa banda. E aí eu apresentava aquelas bandas completamente perdidas, provavelmente. Isso, exatamente. Era uma banda de adolescente, né? Uma banda de garotos, né? E, cara, eu apresentava todo mundo da banda. Esse aqui é o Rafa na guitarra, esse aqui é o Pedro no baixo, o Wesley na bateria. E na hora de me apresentar, os caras falavam assim, no vocal, filé de borboleta. Ah, entendi. Então tem a ver com anatomias. Tem a ver com anatomias. Tem a ver com anatomias. Por que as pessoas riem das anatomias alheias? Não responda isso agora, que senão a gente vai ser cancelado no início, velho, da bagaça aqui do podcast. Então você é ator, palhaço, e desde então você está pesquisando esse assunto. Isso, exatamente. Eu sou ator palhaço e eu pesquiso isso, tenho isso como pesquisa desde 2005, 2006. Quando você fala a maneira de se comunicar, o humor é, por excelência, comunicação? É um jeito, é uma linguagem para comunicar uma ideia, para comunicar uma piada, para defender ou atacar alguma coisa, enfim, o humor é uma linguagem. Por que você acha que o humor é uma linguagem comunicativa eficiente? Quais seriam os pontos fortes, né, de você conseguir usar o humor? Cara, principalmente porque o humor é racional. O Bergson fala isso no livro dele, O Riso, que para você conseguir rir de alguma coisa, você precisa entender aquilo. Então, quando alguém tropeça na rua, e num lapso você percebe que está tudo bem, a pessoa continua andando, você vai sorrir no mínimo, ou você vai cair na gargalhada porque a pessoa caiu, saca? Por isso que o meme de gente caindo na rua, gente tropeçando na rua faz tanto sucesso no TikTok. E você, então, quer dizer, o humor é racional. O humor é completamente racional. Quem disse isso? Cara. O Bergson. Como é o nome do cara? Bergson. É um filósofo, Bergson. Legal. Ele tem um primeiro nome, mas nós só fomos apresentados. Ninguém sabe o primeiro nome dele, que é completamente inútil. É isso, exatamente. Então, o humor é racional. É engraçado, porque a gente acha que quem faz humor não é uma pessoa, né, teoricamente, não é uma pessoa tão séria. Aquela pessoa ali não é tão séria, né? Uhum. Ela não é tão racional, ela fica fazendo palhaçada, ela é muito engraçada, ela é muito humorística, então ela não é racional. E, na verdade, não são oposições, né?
Não, não são. Quando a gente se encontrou em Montes Claros, uma das coisas que mais me chamou a atenção durante a sua pregação foi o uso desse recurso. Que as pessoas... você estava tratando de sexualidade, que é um assunto muito sério, muito caro para a igreja, né, cara? E aí, em dados momentos, você ia fazendo as suas inserções, fazendo as suas piadas para deixar aquela tensão que estava instaurada mais leve, para a galera conseguir respirar, para a galera conseguir entender que nós estamos seguros. O riso, ele é socialmente, é um desenvolvimento social da evolução humana, tem algumas pessoas que defendem isso, quando a gente ri junto, quer dizer, tá tudo bem. Tá tudo bem aqui, estamos seguros aqui, saca? O riso significa que a gente pode relaxar. Isso, o riso ele vem como um alívio de tensão, ele vem fisiologicamente como um alívio de tensão, racionalmente como um alívio de tensão. A pessoa tropeça, você pensa, ela vai se machucar. Se tá tudo bem, você ri. E esse alívio, essa descarga dessa tensão toda, produz um hormônio da felicidade, produz ocitocina, produz serotonina, essa coisa toda. Por isso que a gente, na palhaçaria e a gente na comédia, estuda tanto para fazer as pessoas darem risada. Quanto menos tensas, menos estressadas as pessoas saem de um show, melhor para o comediante, melhor para o humorista. O riso ele é muito complexo porque ele tem a ver ao mesmo tempo com o biológico, né? Uhum. Ele produz efeitos biológicos, né? Claros, evidentes. Ele tem a ver com o simbólico, que você precisa se comunicar a partir de referências compartilhadas, culturais, né? E ele é uma maneira, como a gente começou falando, uma maneira racional de levar uma ideia adiante. Né? Levar uma ideia adiante. Eu acho que a gente conversou muito rapidamente a primeira vez que a gente se encontrou, e você falou uma coisa que eu não esqueci. Você disse assim, você só ri do que você entende. É isso. Eu acho muito interessante. A gente só ri do repertório que a gente tem, do repertório racional, reflexivo que a gente tem. A gente não entende o riso, por exemplo, como crítica. Um riso sadio é o riso que você olha para uma piada, você olha para um monumento, você olha para uma estética e você ri daquilo, daquela coisa grotesca, porque você entende aquilo. Se você olha, sente medo, se você olha, ouve, sente repulsa, quer dizer que você não entendeu aquela coisa por completo. De fato, então, sabe? Se você está comunicando uma coisa, por exemplo, comunicando até o evangelho, né? até Sim. A própria pregação, ou comunicando ideias mais sofisticadas numa produção cultural, que seja, né? Uma apresentação, e você quer fazer a pessoa entender, se você fez ela rir, é porque ela entendeu. É isso, exatamente. Então, o entendimento vem por tabela. Só rimos do que compreendemos, daquilo que a gente assimilou. E todo o desejo do comunicador é que o outro assimile, o outro compreenda. Muito interessante. Então, é como se fosse um selo de, olha, os caras entenderam. Selo de qualidade. Um selo de qualidade, né? O cara entendeu onde eu quis chegar. Agora, velho, você já percebeu que a gente ri, às vezes sem querer, às vezes é uma coisa meio que acontece, é quase uma reação, né? Porque a gente está falando que a pessoa entendeu, por isso riu, mas parece que o riso nos toma, né? O humor nos surpreende, não é verdade? Sim, sim. Eu e os meus amigos da trupe, eu faço parte de uma trupe de palhaços, eu e os meus amigos da trupe, a gente diz que deu bobose. Quando a gente é acometido de um riso que é incontrolável, quer dizer que a gente entendeu, só que a gente entendeu muito, né? Então, aqui a gente é tomado por aquilo, a gente não consegue mais voltar ao normal. A gente chama de estado de bobose. Mas isso acontece porque quando você entende isso, o seu corpo quando você entende uma piada, o seu corpo tem uma reação. E aí o seu diafragma começa a trabalhar muito para expulsar esse ar que você tomou. Às vezes você nem tomou tanto ar. E esse estado que você entra, tem alguns outros pesquisadores que trabalham com o yoga do riso. Tem uma universidade do riso na Índia, para você ter uma ideia. Hein? Yoga do riso? O yoga do riso. As pessoas se encontram para respirar e rir.
E é esse Ótimo. riso, e eles forçam a barra para rir mesmo. Eles se encontram e não tem ninguém contando piada. É só a galera rindo. Eu acho isso muito engraçado. Legal. E isso produz alguma coisa. Em determinado momento, de tanto você rir, o seu corpo começa a ter uns espasmos. O diafragma começa a ter uns espasmos. E aí fica incontrolável. É quase que um soluço que dá na pessoa, saca? E aí a gente não consegue voltar mais. Quando a gente está rindo disso por causa de uma piada, toda vez, nesse lapso, isso dura geralmente uns 20 minutos aí, dependendo da situação que você se encontra. Se você está muito confortável, se você está realmente seguro entre amigos, isso dura uns 20 minutos. E toda vez que um lembra da piada, alguém vai rir e aí todo mundo vai rir de novo. Catártico. Você acha que o humor pode ajudar a persuadir, além de comunicar? Você falou de leveza, comunicação e segurança. Racionalidade, leveza, comunicação e segurança. Uhum. O humor também seria uma estratégia de persuasão. A pessoa vai te seduzindo, de repente você está pensando igual ela, entendeu? Cara, é possível. A gente usa o recurso da comicidade, muitas pessoas, né, palhaçaria em si, usa o recurso da comicidade para sempre tratar de temas muito, muito densos, muito pesados, Sim. né? A gente tem o espetáculo Neurastenia, que fala sobre a guerra, sobre uma batalha de poder. Então são dois soldados palhaços que ferem uma terceira pessoa que fica entrando no meio da guerra o tempo todo e essa pessoa sai ferida. Então, a ideia é pegar o que tem de mais ridículo na guerra, nessa briga estúpida pelo poder, e elevar isso a fazer uma hipérbole gigantesca disso para conseguir tratar desse tema. E aí, a partir disso, a gente vai falar o que a gente pensa sobre isso, certo? Como a pessoa está segura, como ela racionalizou a respeito daquilo, a nossa ideia é sensibilizar a pessoa para esse tema que a gente está abordando, saca? O La Mínima, que é uma trupe de palhaços de comédia aqui de São Paulo também tem um espetáculo que fala sobre a guerra, que chamado Os Ordinários. Eles são incríveis. É um espetáculo maravilhoso, que também vai abusar disso. Como a guerra é... Porque é um absurdo, né, cara? Você desumaniza muito o outro quando se está em guerra. E eu nem falo só de uma guerra que se usa artilharia e armas. Estou falando, por exemplo, dessa polarização que está rolando no Brasil, né? Você acaba desumanizando o outro, mas o outro é seu parceiro, seu irmão, é da sua família, enfim. E aí a gente vai usar isso como recurso. Não para que a pessoa pense como eu imagino assim, né? E isso é o que tudo indica do que eu pesquisei até agora a respeito de comédia e humor. Não é para que o outro pense como você, mas é para que você sensibilize o outro para o jeito que você vê as coisas. Do seu ponto de vista. Isso. A persuasão, inclusive assim, né? Se você parar para pensar, o humor, por exemplo, ele é usado para vender. Sim. Até na persuasão mais direta mesmo, né? Vender um produto, né? Os produtos pagam caro para fazer inserções de comerciais na TV ou no YouTube, nos quais é uma piada. Sim. O cara conta uma piada. Sim. Literalmente é uma piada, você acha graça e, de repente, é isso que vende. Quer dizer, por quê, né? Por que isso vende? Porque, de novo, é isso que a gente está falando, né? Você vai seduzindo, vai conquistando, a pessoa entendeu, a pessoa vai se sentindo mais seguro para consumir. É muito complexo, muito interessante. O apóstolo Paulo diz que devíamos nos alegrar, né, com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos 12, 15. Remanos 12. Remanos é ótimo. Vamos remando. A gente poderia dizer, através deste versículo, que tanto a dor, a tristeza, o sofrimento, quanto a alegria, o humor, o riso, são elementos que nos tornam mais humanos. Então, tanto a dor, o sofrimento, o riso e a alegria nos tornam mais humanos quando a gente compartilha isso com os outros seres humanos, né? Então, a fé cristã
ela contém muito elemento da dor, né? Da tristeza. Por quê? Porque a narrativa começa com a criação e vem a queda, né? O auge das escrituras é a cruz, que é um sofrimento absurdo, né? Jesus levando sobre si todos os nossos sofrimentos. Mas isso prepara para um grande gozo, né? A declaração de Westminster diz que o propósito do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo. E lá eles usam uma palavra que é gozar, né? Gozar a Deus, ter prazer em Deus. Por que não rir com Deus? Né? Por que não considerar que esse também é o propósito do ser humano, não só obedecer a Deus, mas desfrutar, rir, se alegrar com Deus? Então, como é que a sua fé se relaciona? Você que é um palhaço, você que é um cara que estuda humor, que é um ator, como é que a sua fé se relaciona com o fato de trabalhar com comédia? Cara, eu acho que quando se fala do evangelho, quando se fala de Jesus, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja o amor e a esperança, né? É a boa nova. É uma notícia incrível, uma notícia boa e uma notícia nova, apesar de ter acontecido há 2000 anos atrás, né? E aí eu acho que eu tenho certeza, eu não consigo resistir muito a isso e de focar exclusivamente na dor do sacrifício, porque eu acho que é uma grande sacada de Jesus falar assim, ó, agora eu vou zoar a cara de todo mundo, eu vou dar uma ressuscitada. Ele vai expor ao ridículo, né? Como diz Paulo. Isso, cara, eu vou voltar aqui rapidinho. E eu acho isso fantástico. Esse plot twist, para mim, da história, ele é muito inspirador, muito inspirador. E para o palhaço também, porque o Cristo ensina a gente a perder, né? E o humor e o riso, quando você vai promover isso, ele tem muito a ver com isso. O palhaço é o que perde, o palhaço é o que erra. Então, dentro do circo, você tem um monte de gente executando coisas maestrais, você tem o equilibrista, o malabarista, antigamente o domador dos leões, mas o único que fazia todo mundo rir e todo mundo se sentir da mesma maneira, que nivelava todo mundo por baixo, que nivelava todo mundo pelo erro, era o palhaço, né? É o palhaço que faz isso. Eu acho que Jesus ensina muito a gente a perder, sacou? Quem tiver buscando a sua vida aqui vai perder, mas quem não tiver tão preocupado com essas coisas vai desfrutar dela. Eu fico muito grato assim por ter encontrado o palhaço nesse sentido. Tem um personagem que eu faço que é o 13º discípulo, é o Gilcinho Piolho. Por quê? Porque quando eu sou confrontado com o discurso de Jesus de falar assim, velho, quando alguém te bater de um lado da face, dê o outro lado da face. Isso é chocante para mim, bicho. Isso é chocante demais. E aí, sim, tem muita gente que prega isso com uma suposta humildade, como uma suposta modéstia, mas a gente sabe que humanamente não é assim. E aí eu faço o Gilcinho Piolho, esse discípulo anônimo que tromba Jesus. E aí Jesus fala assim, Piolho, quando alguém te fizer mal, você tem que fazer o bem. E aí o Piolho fica pistola e fala assim, você tá me tirando, filho do carpinteiro? Qual é que é, mano? Eu fiquei injuriado, eu ia grudar o filho do carpinteiro ali mesmo. Quando eu olhei pra ele tava com 12 caras. Aí eu pensei, de galera você se garante, né, mano? Então, veja, agora o que eu penso quando eu te ouço assim, né? Quem nos revela como ridículos é o humor, né? O humor, você não é tudo isso, né? É isso. Acho que é muito bom, acho que é muito espiritual o humor, porque ele nos lembra de que a gente fede, a gente é assimétrico, a gente fala besteira, a gente não é tão maravilhoso quanto a seriedade, a pose, né? E eu acho que no Velho Testamento, os profetas, eles denunciavam muitas coisas dos ídolos e eles ridicularizavam os ídolos, que se achavam, né? Então, quando você tem, falando, tem boca, mas não fala, tem o olho, mas não vê, tem pé, mas não anda, quer dizer, sempre que os profetas se relacionavam com aqueles que se achavam muito poderosos, e eu queria entrar nessa linha, né?
O humor espeta muito a soberba, espeta Sim. muito o poderoso, né? E ele é uma arma profética até. Por que não profética? No sentido de que ele vai castigar. Tem um ditado, né, famoso, latino, né, que com o humor você castiga a moralidade, ou a falsa moralidade. Então, é muito comum no Velho Testamento a figura de um profeta que não está fazendo piada. Eu sei, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que ele está fazendo piada, Mas é que não seria uma outra maneira, mas não deixa de ser piada, não deixa de ser engraçado. Porque ele usa um recurso de apelar para o raciocínio da pessoa. Quando Elias vira para os profetas de Baal e fala assim: acho aqui com os meus pensamentos que Baal está dormindo. Caramba, essa é uma tirada. Cara, eu acho isso de uma genialidade. Porque... É verdade. Você fala assim, cara, pelo amor de Deus. O cara tá humilhando a galera. E é um sarcasmo maluco. E a galera que tá vendo, os profetas ali que estão... A galera mais envolvida, mais maluca, que acabou se matando, não. Mas tinha gente vendo isso. Tinha um público assistindo isso. Ele fez com a sagacidade de um humorista. Dentro daquele contexto, óbvio, mas ele é uma sacada genial, cara. É genial. Quando acho que é Jeremias, que ele olha e diz assim, cara, você pega um pedaço de pau, metade você faz a fogueira e faz um guisado, e a metade você faz um ídolo e se ajoelha. Quer dizer, eu não consigo ler isso e não achar que o cara está tirando sarro. É uma tiração. É um apelo para a racionalidade. Falar assim, gente, olha o tamanho da estupidez que vocês estão fazendo, gente. Exatamente. Então, o humor ele vai trazer esse elemento da desconstrução daquilo que se pretende muito soberbo, né? Daquilo que se pretende muito perfeito. E o poderoso, né? Os poderosos gostam do humor? O que você diria? Cara, uma das leituras que se faz da comédia dentro desse contexto cênico é da comédia dell'arte, que surge ali com Shakespeare em 1500 e tal. Comédia é costume, é o hábito, né? A arte dos costumes. Você tem os bobos da corte. Essa galera começa a ficar tão popular porque é muito sagaz no pensamento, porque tem um raciocínio muito rápido, porque consegue driblar e sair de qualquer situação, como o João Grilo se livrando do coronel, saca? Explica quem é João Grilo para a galera aí. João Grilo, para quem não sabe quem é João Grilo, é o malandro mais safo da literatura brasileira, do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Exatamente. Quando ele se livra do coronel, o coronel está tentando literalmente ganhar ele, e o João Grilo fala assim, você está pensando em me ganhar. Porque ele é um gênio da sagacidade ali dentro daquele contexto. E aí os poderosos, que não tem repertório para lidar com esse popular, para lidar com a rua, querem aprisionar isso, né? Querem deter isso. Então, o que o rei faz? O rei chama um bobo da corte, paga o bobo da corte e fala assim, gente, vem aqui se divertir, eu tenho um bobo da corte. O que é que o bobo da corte faz? Ele vai ridicularizar todos aqueles poderosos, porque o bobo da corte entendeu. O bobo da corte é um cínico, né? É um cara que entendeu que a vida não é a grana, que a vida não é o poder, que a vida não é o palácio, que a vida não é a roupa. É como um profeta que fala assim, que tira a roupa e fala assim, olha, Deus vê vocês completamente nus, assim como eu estou na frente de vocês. Saca? O bobo da corte... Eu acho isso muito engraçado, sempre. O bobo da corte, ele é aquele que tem autorização para falar. Talvez só ele pode falar. Isso mesmo. O que ele fala, né? Então, porque ele pode falar qualquer coisa na frente da autoridade. Cara, mas eu lembrei de um livro que eu estou lendo e que ele chama Os Versos Satânicos, do Salman Redish. Eu devo ter falado o nome você não era evangélico errado. Até agora há pouco, cara. Deixa eu pegar ele aqui, só um minuto. Então, esse livro é do Salman Rushdie. Eu estou falando errado o nome do cara, mas tudo bem. Ele é mega famoso. Tá tudo bem, se alguém coloca aqui na tela. Aqui, coloca o arroba dele. Ele é um autor indiano muçulmano, indiano britânico. Esse livro,
Por que eu estou citando esse livro? Primeiro que ele é um realismo fantástico, conta a história de dois personagens indianos que vão para a Inglaterra, e um é um demônio, o outro é um anjo. Só que ele dá uma zoada na religião, no caso da religião muçulmana. Cara, E esse livro, ele é da década de 80. Só para você ter ideia, é um livro que que rendeu ao autor um prêmio e rendeu o juramento de morte pelo Ayatollah no Irã. Então ele sofreu um atentado, inclusive, este ano, 2022, esse livro, eu não lembro de que ano é, mas é década de 80. Até hoje ele é perseguido por causa desse livro, porque ele é um livro, é um romance alegórico, cheio de magia, né, que fala aí de uma série de questões culturais, principalmente de um mundo completamente dilacerado, a imigração, essa coisa da Europa. E ele zoa um pouco a questão da religião, né, muçulmana, e rendeu para ele esse juramento de morte. O Ayatollah do Irã, imagina, que é o cara que é o chefe do Irã, eles assim, quem encontrar esse cara é para matar. Quem encontrar ele na rua, mata ele. E isso é um efeito do humor. Né? Eu vou até falar o nome aqui do prêmio, Whitbread Prize, e a sentença de morte promulgada pelo Ayatollah Khomeini, lá do Irã. Por que eu estou citando isso? Porque parece que o cristianismo nos deixa à vontade para brincar. Eu sei que tem gente que fala assim, né? Não brinque com Deus. Já viu essa expressão? Não brinque com Deus. Eu sei que tem gente chata, tem gente que vai falar, não pode fazer piada. E eu entendo que tem momento que você não faz piada, tudo bem, lógico. Mas o cristianismo parece que a gente tem tem um cultivo de liberdade maior, que a gente trata a coisa com muita leveza, né? Diferente de outras tradições, né? De outras religiões. Recentemente está crescendo o ódio às pessoas que não são cristãs e que zoam o cristianismo, né? Exatamente. Você pode até falar sobre isso. Que tem dois caminhos aí. O Daniel Araújo, o pastorzão, um amigo meu daqui, não sei se você lembra dele, ele tinha um personagem que quando ele falava da igreja, sobre a igreja, sendo cristão, as pessoas achavam incrível. São as mesmas piadas. A diferença é que ele tinha um personagem que era um pastor. Agora hoje ele faz as mesmas piadas, ele zoa as mesmas pessoas, só que ele assumiu uma posição política, por exemplo. E as pessoas estão rechaçando ele num nível. Mas, cara, são as mesmas piadas. É a mesma reflexão, é a mesma crítica. Saca? E aí é o lance que eu imagino que seja um pouco de falta de olhar o contexto, né? O Ayatollah ele não consegue rir, bicho. Do que esses caras se divertem? Do que um muçulmano ri? Como é que o muçulmano se diverte? Muçulmano nessa tradição, né? Radical. Como que essa galera... O que é cômico para eles? Essa é uma pergunta que me fizeram. Me viram fazendo o Gilcinho uma vez e me perguntaram, cara, você não quer fazer missão lá no Marrocos, não? Poxa, faz um homem-bomba que se converteu. Eu falei assim, não, cara, a premissa já está toda errada. Não é esse o caminho. Eu precisaria passar um tempo lá para saber do que essas pessoas dão risada e estudar com alguém de lá a comédia para essa pessoa saber como é que se faz o humor lá. Como é que se faz esse humor racional e essa piada lá. Por quê? Porque quando você está de um lado extremo da coisa, fica muito difícil de rir, fica muito difícil de se desapegar daquilo que é muito passional para ti e entregar pro sarcasmo, entregar pro riso, pro escárnio, sabe? A gente quer proteger aquilo do sarcasmo, proteger do humor. Porque, então, a gente chega à conclusão, a gente estava falando muita coisa boa, né? Maravilhosa, e o humor é lindo, é maravilhoso, mas tem humor que a gente não gosta. Tem humor que vai mexer naquilo que eu não quero que mexa. E aí eu vou ter que suportar essa pessoa, eu vou ter que suportar o filé
mexendo com os apóstolos, eu acho que eu não deveria mexer com os apóstolos. Cada um vai ter, né, esse lugar de proteção. Né? Então, o humor é muito sério, mano. Eu acho que o caminho que eu consegui fazer, eu queria fazer o Gilcinho, eu escrevi esse texto em 2009, mas eu não estava seguro, por quê? Porque eu queria fazer Tomé. Tomé era o cara que duvidou que Jesus ressuscitou e falou assim, não, deixa eu tocar esse bagulho aí para ver se é você mesmo. E aí, eu pensei, não, cara, eu não posso usar uma figura que existe para fazer isso. Eu não posso ofender uma figura que existe para fazer isso. Eu não posso... Isso é interessante, hein? Eu não posso Você criou para não mexer com o cara que está lá. Em vez de fazer uma interferência, eu fiz uma inferência. Com a liberdade poética que eu tinha, eu criei uma pessoa que não existe, coloquei ela dentro de um contexto social que as pessoas vão entender que é o cara da quebrada, que o Piolho ele é da quebrada da Galileia, tá ligado? E aí eu coloco ele dentro de um contexto social que as pessoas entendem, e assim, as palavras do Cristo são imutáveis, para mim, saca? Se eu sei que elas são imutáveis para mim, eu não vou colocar qualquer palavra na boca de Jesus, cara. Eu não vou ficar inventando coisa a respeito de Jesus, para mim, na minha cabeça. Você entendeu? E aí, como pesquisa de humor, e é muito louco porque eu falo que eu fiz esse personagem e eu só estou começando a apresentar esse personagem na igreja de 2 anos, 3 anos para cá. Antes, eu só fazia ele em boteco. E ainda faço ele em boteco no meio de um show de comédia. Que as pessoas vão lá para beber, que as pessoas vão lá para se divertir, e eu faço esse show dentro desse contexto. A minha ideia eu não vou ofender ninguém e eu me coloco no lugar de quem vai sofrer. Existe o humor do escárnio, existe esse humor mais ácido, mais difícil de engolir, mais difícil de tolerar, que tem gente que consegue fazer isso com maestria, que é o caso do Dave Chappelle, ele é muito bom fazendo comédia, bicho. Mas tem outros casos que a pessoa é completamente infeliz, cara. Eu sou da cidade de Suzano, por exemplo, cidade que em 2019 sofreu um atentado na escola que eu fiz teatro, e aí poucos meses depois, o Di Lopes fez a piada mais infeliz da carreira dele, cara. Ele quis fazer piada com o massacre, e foi péssimo, mas a galera que tava lá riu, porque era uma galera que não tava em Suzano naquele dia, tá ligado? Era uma galera que não tinha nenhuma, por mais que fossem brasileiros, não tinha nenhuma ligação lá. É muito difícil, cara. E a gente chega nesse lugar muito difícil, porque a gente vai falar assim, então não pode fazer piada disto, né? O Ayatollah diz, não pode fazer piada com os versos do Corão. Uhum. Não pode fazer piada. É um negócio que não parece que toda vez que a gente quer colocar um limite, quer colocar uma regra, a regra vai sendo sobreposta. Porque depende de um monte de coisa, né? Porque se entende que o humor é gratuito, né? Que a piada é gratuita. E, eventualmente, quando você faz isso, ela vem impregnada das coisas que você acredita, ou impregnada um pouquinho do seu caráter também, dependendo de como for. Eu acredito que as discussões não têm limites. Acredito mesmo. O diálogo não tem limite. Para o diálogo não existe um limite, saca? Mas Filé, colocaria um limite no humor. O Fábio Lins recentemente falou disso, quando o Léo Lins foi demitido do Danilo Gentili. Cada piada com as crianças hidrocefalia com e tal. Hidrocefalia. É isso, cara. No Eu Nordeste, acho que né? tem um solo que, se não for propositivo, é melhor você não mexer, entendeu? Mas aí você também, aí entra naquela questão, né? O cara perdeu o emprego por causa disso, né? Será que é proporcional, né? Será que é simplesmente, poxa, ele comete um crime, né? Essa é a questão, né? É uma piada infeliz, ok. É uma piada que não tem graça, ok. Eu acho que a pior punição é você dizer pro cara, Sara, você é humorista profissional e você não tem graça nenhuma no que você acabou de falar. Sim, acho sim. que é a maior punição. Agora, essa caça às bruxas que é o problema, né? Vai tirar até o sustento da pessoa, porque ela falou uma piada que o colega não foi legal, e ela pode até pedir desculpa depois. Não adianta.
Ela vai perder o emprego. É isso, Entendeu? ela já perdeu o emprego. É Já que daí tem perdeu o uma emprego. questão mercadológica também, né? Claro. Tem uma questão Claro. mercadológica. Se ele tivesse feito essa piada no início dos anos 90, ele jamais ia perder o emprego. Se pá, o salário dele aumentava, porque ia dar muito ibope. É uma coisa cultural, né? Então a gente vive um É isso, momento é do cultural momento. muito delicado, É isso. E né? nesse Em que momento, tem muita patrulha também, né? muita patrulha, muita patrulha. A galera, é o caso da galera querer prender o Danilo Gentili por conta da piada que ele fez com o processo. E assim, eu achei uma piada de extremo mau gosto. Extremo mau gosto. A piada que ele fez com a deputada que A processou pedofilia. ele. Ah, eu sei qual é. Não, não foi por isso, não. Foi por causa do filme lá, da questão da Não. O da Não. pedofilia, ele não chegou a sofrer uma ameaça de prisão, não. Ah, tá, Ele, não sabia. ele fez Eu sei, umas... foi da Maria do Rosário. Ele Isso, da recebeu um Maria do processo, Rosário. Ele fez uma piada péssima com ele ela. passou o processo na genitália, Isso. para dizer uma palavra mais técnica. Cara, eu queria muito que vocês pudessem ver a cara do Davi Heiker falando. Ele passou o processo na genitália. A genitália é maravilhosa. Então, velho, é isso, cara. Olha, eu acho que o humor tem muito a ver com as nossas contradições, mano. Sim. O ser humano é extremamente contraditório. Ele ri de coisas que não deveria, entre aspas. Ele, sabe, às vezes fica revoltado porque alguém riu. Uhum. E às vezes ele que não entende a revolta de quem está revoltado porque ele riu. É isso. Então, eu acho que nós somos extremamente contraditórios. A vida em sociedade é uma vida caótica. A gente não vai encontrar esse lugar. A gente precisa de muita reflexão. Eu não sei se vai encontrar, não. Vai estar sempre eu errando. acredito que sim. Eu acredito sempre... que vai encontrar o Heiker, porque eu acho que o humor faz parte dessa construção social, né? Quando estava tudo bem fazer o blackface há 60 anos atrás, para ridicularizar a situação do negro escravizado ou do negro recém-liberto, aquela sociedade aceitava aquilo numa boa. Hoje, a gente olha para aquilo e não tem mais graça. Por quê? Porque a gente entendeu que a escravidão é um grande absurdo, mais do que criminoso, é um absurdo sem tamanho escravizar uma outra pessoa. Agora, o que você acha da tese, acho que do Porta dos Fundos, que é a ideia que eu já vi, acho que até o Porchat falando sobre isso, é a tese que você pode... tipo assim, eles dão permissão para zoar determinados grupos, né? E outros não. Então, cara, eu entendo, de novo, eu não acho que tem que ir lá mandar fogo, que tem que prender o Porchat, porque ele brinca com Jesus travesti, homossexual, e por isso ele tem que ir para o quinto dos infernos. Eu não acho nada disso. Eu acho, inclusive, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, diferente do Ayatollah, né? Como eu disse, né? Parece que no ambiente cristão, a gente, pelo menos do ponto de vista institucional, né? Legal, a gente goza de mais liberdade, embora a sociedade faça pressão. Como você disse, cresce muito hoje alguns tipos de humores, se é que existe isso, que vai tocar em vacas sagradas da nossa cultura, tem muita resistência. Mas essa tese eu acho um pouco problemática, assim, eu não consigo entender, porque é como se uma galera se reunisse em algum lugar do Rio de Janeiro, né, tomasse uma birita e falasse assim, vamos definir quais são os grupos que podem ser zoados e os grupos que não podem ser zoados. Porque esses são os poderosos. O cristão, por exemplo, pode ser zoado, porque ele é como se ele fosse o vilão. Então, você está ligado nessa essa tese de que você define grupos que você pode e grupos que você não pode zoar. Essa tese não é do Porchat, né? Essa tese é quase como se houvesse uma convenção de humoristas. Não, sim. Apenas citando a Porchat, mas não é só dele. E aí eles entendem que a minoria já sofre por si, já sofre o preconceito institucional, vamos dizer assim. Já está instituído que existe um preconceito. Então, a gente não pode reforçar esse preconceito. Agora, a partir do humor. A partir do humor. E aí, quando a gente fala da igreja, por exemplo, tem uma parte da igreja que está em ascensão. E essa parte da igreja é uma igreja poderosa.
né? E é uma igreja escandalosa, é uma igreja freak. Essa parte da igreja, por ter tanto poder, essa galera se entende no lugar de bobo da corte de falar assim, não, a gente vai denunciar isso através do humor. Então, eles podem ser zoados, por quê? Porque eles são, nesse momento, eles são os opressores. Entendeu? Os Nesse momento da opressores. história, Aí é que isso. tá o negócio, né? É isso. Eles Né? são os Porque, opressores. Eu assim, entendi a coisa do poder. Eu É, entendi. porque você tem é tão massificado, é que quando você anda na periferia, quando você ouve um pastor de periferia pregar para uma igreja de 300 pessoas sobre a homossexualidade, é completamente diferente do seu discurso, cara. E aí Eu vem não sei. carregado de preconceito, vem É só para carregado de... dizer para o pessoal que está ouvindo, homossexualidade é apenas um dos temas Sim, então, é porque foi que a o tema galera zoa, né? então, Não, sim, é só para a galera que está ouvindo entender por que você está citando a homossexualidade. E a abordagem, Hiker, é completamente diferente, cara. E aí, essa é a igreja brasileira. É um recorte, óbvio, que ela não é só isso. Mas esse recorte da igreja brasileira, para a galera da comédia e uma galera que não tem compromisso nenhum com a igreja, fica muito difícil de entender, né? Como é que você reforça um preconceito assim, pensando que a molecada hoje tá se matando, literalmente cometendo suicídio por conta de não conseguir se entender, principalmente dentro da igreja, que é um lugar que ela se sente mais segura, que ele se sente mais seguro, enfim. Isso aí custa muito para a galera, para o comediante, para o artista que entende as suas liberdades, né? E aí, por Entendi. isso, eles entendem isso como um símbolo de poder, né? Então, eu entendi a lógica, eu acho bastante complicado, porque divide, né, a sociedade entre opressores e oprimidos. Tem essa lógica de a permissão, porque também se um outro grupo, né, começa a zoar, né, porque tem outros tipos de poderes também, culturais, algumas elites progressistas, que também podem ser zoadas. E parece que a gente quer o direito de zoar, mas não quer o direito de ser zoado. É isso. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o grande lance é pensar bem para zoar todo mundo indiscriminadamente. Mas aí chega e Suzano, mano. É difícil. Então, porque mas é isso difícil que é treta. porque, A gente não sai do ciclo. Porque aí chega e Suzano, aí a gente fala assim, aqui não dá. Eu entendo, né, que é contraditório. É uma contradição. Não acha o final. não, é isso. Enfim, eu só acho que precisava pensar melhor. O que eu acho a respeito dos comediantes brasileiros, diferente do Porchat, que eu acho o Porchat genial, assim, ele para além de humorista, ele é um artista muito competente, saca? Gente, não é a posição política, não é não, o cara como artista. Não é isso, é o cara como artista. O pessoal tá ouvindo, velho, os crentes ouvem um podcast desse, aí tu fala assim, eu acho genial o Porchat. Só que o cara odeia o Porchat. Odeio o Porchat, e ele acha o Porchat um anticristo, né? Eu falei, gente, ninguém está defendendo o Porchat, nada, é apenas dizendo que o cara é bom como artista. Assim como, por exemplo, o Tom Cavalcante. Eu acho ele genial. Sim. Genial. O Chico Anísio, bicho. Você conhece um outro comediante brasileiro no patamar do Chico Anísio? É impossível. É impossível. O cara tinha mais de 200 personagens. O cara foi até o fim da vida fazendo espetáculo, enchendo o teatro, cara, com a sagacidade e genialidade dele. Ele é um cara que não ficou parado no tempo. Ele foi se renovando. Em 64, ele fez um especial da Rede Record, na época, fazendo stand-up. Ninguém tinha ideia de que isso existia no Brasil, cara. Saca? O que eu estou dizendo a respeito do Porchat é isso. Ele pensa muito bem para dar os passos que ele dá dentro da comédia, saca? Ele sabe o quanto vai custar fazer uma piada com Jesus travesti, entendeu? Claro. E aí eu tô falando, posso estar falando uma grande groselha aqui. Diferente, por exemplo, do Léo Lins quando vai falar da hidrocefalia. Eu acho que ele fez só por conta da imagem mesmo. Fez uma piada, não pensou muito, não refletiu muito para fazer a piada.
O Seinfeld, eu vi recentemente um documentário sobre ele. Ele demorou 2 anos para conseguir escrever uma piada que na cabeça dele era perfeita, porque ele queria que a piada tivesse uma métrica poética. Meu, Não é possível. é possível, bicho. Mas quem é Seinfeld? Explica, pessoal. O Jerry Aliás, Seinfeld é o cara que... explica para mim também, porque eu não sei quem é. Jerry Seinfeld é o cara que é o protagonista da série Seinfeld dos anos 80, mas sim. ele começou a fazer comédia nos clubes de Nova York nos anos 70, 80, e ele virou um grande sucesso porque ele é um gênio. Ele é um gênio, assim, ele é muito engraçado, ele faz comédia, essa comédia cotidiana da vida das pessoas na cidade, de um jeito maravilhoso. Ele tem um programa na Netflix, uma série na Netflix que chama Comedians in Car Getting Coffee. Ele pega um carro velho da coleção dele, vai até a casa de um comediante, pega esse cara de carona e vai tomar café no lugar mais aleatório da cidade que esse cara tá. E aí ali eles falam sobre comédia. Cara, é genial. E o roteiro é dele, a direção é dele, enfim. Esse cara pensou muito para chegar nesse lugar, saca? Legal. Não é que ele é intocável, mas eu Entendi. acho que você precisa refletir um pouco para fazer essa piada com Massacre, que tá fresco, saca? Ou seja, o humor dá trabalho, né? O humor Dá é uma muito. coisa que é uma arte, é um negócio extremamente que você pode errar, né? Você pode errar Sim. muito fácil. Uhum. E aí eu queria ir para um outro assunto, para a gente já terminar, que é o assunto de o que você acha humor na pregação, né? Do púlpito, né? Eu estava lendo, há muitos anos atrás, aliás, eu li um livro do Spurgeon, chamado de O Grande Pregador, e eu me surpreendi, porque o livro chamava A Depressão de Spurgeon. Aliás, não era um livro do Spurgeon, era sobre o Spurgeon, A Depressão de Spurgeon. E é uma história muito interessante lá, que a depressão dele se instala, é claro que não foi causada apenas por este fato, mas ela se instala no momento em que uma pessoa grita no auditório que ele está pregando fogo, incêndio, e não tinha fogo. E pessoas, inclusive, se eu não me engano, pessoas são pisoteadas. Nossa, E acontece uma tragédia nesse lugar e ele fica muito, muito mal. E aí o cara vai traçar a história de Spurgeon, ele fala que ele usava muito o humor naquela época, nós estamos falando do século XIX, não é isso? Spurgeon. Eu posso estar errando aqui a data, mas, quer dizer, muitos anos atrás, décadas atrás, a gente está falando de um cara que já usava o humor, claro, o humor para aquele tipo de público. Hoje a gente tem fenômenos como Cláudio Duarte, que apareceu pregando e todo mundo morrendo de rir. Né? Eu acho que é o brasileiro que tem mais o símbolo disso, né? Que é um pregador. Então, o que você acha, o que você diz sobre esse tipo de ferramenta no púlpito? Cara, eu acho incrível, de verdade, assim, eu acho que conseguir deixar a galera à vontade num culto para tratar da espiritualidade, você deixa a galera mais sensível. Eu sou suspeito para falar porque eu sou comediante, né? Não, claro, claro. Mas eu acho maravilhoso colocar humor e poesia na liturgia, cara. Mais exacerbar o que já é poético, o que já é estético, saca? Eu acho que deviam surgir mais humoristas pregando, porque a reflexão eu acho que é diferente, saca? O jeito que se fica leve quando se ri durante um culto é diferente. Na minha concepção é diferente. Eu gostaria de ter mais gente fazendo humor no púlpito por aí, velho. É porque as pessoas que criticam talvez enxerguem o humor como entretenimento, ou enxerguem o humor como uma distração. E, na verdade, pode ser que seja distração. Ou seja, depende de como se faz também, né? Sim. Pode ser que seja distração, pode ser que atrapalhe. Então, eu acho assim, não é uma lei da natureza. Você usou humor, vai dar certo. O evangelho será melhor comunicado. Entendeu? Depende como a pessoa faz. Então, eu acho que tem alguns lugares que a pessoa não consegue fazer. Eu acho que assim, a pessoa não consegue usar o humor de maneira competente a serviço da mensagem,
E aí a pessoa tem essa experiência e fala assim, eu sou contra o humor no púlpito. Na verdade, é porque ela não viu alguém fazer direito. É isso mesmo. Entende? É isso mesmo. Eu acho que assim, existem vários jeitos de falar do amor de Deus, existem várias maneiras de explicar a Bíblia, existem várias maneiras de comunicar o Evangelho. Acho que o humor precisa ser mais refinado. Eu acho que o Cláudio Duarte entendeu um caminho, ele entendeu um caminho super popular, e aí dentro de um contexto eclesiástico também, que ali funciona muito. Mas eu fico imaginando assim, cara, já pensou se tivesse um outro recurso, uma outra estética de comédia para fazer isso? Saca? O Paulinho Palhaço fazia muito isso, né? Que é genial, inclusive, o trampo dele. E o cara ia lá pregar com boneco, saca? Tem um personagem velho que ele fazia, que era muito engraçado. E aí o final é redentor sempre, né? As pessoas dão risada, e de repente, quando elas vêm, elas estão emocionadas com a história de um personagem que nem existe, saca? A partir da Bíblia. Eu acho que a galera devia investir mais nisso. Bacana, meu irmão, eu queria te agradecer demais. Deixa aí o teu trabalho, mano, que o pessoal te encontra nas redes sociais e na vida. Muito legal. Fala pra nós. Cara, brigadão pelo convite, de verdade, tô muito feliz de encontrar você de novo. Tô no Instagram, @filéoficial, filé com H no final do E. FILEH. Isso, oficial. Tô por lá, tô com a Banda Militantes, eu faço vocal para a Banda Militantes em todas as plataformas de streaming de áudio e no YouTube também. E é isso aí. Acho que é isso. Maravilha. Valeu Fechou? Demais. Fica na Davi, paz. Brigadão. Deus... Um beijo. Até breve, mano. Que o humor de Deus te proteja, te abençoe e te guarde. Amém. Né? Que Deus seja para você como um riso, né? Que relaxe o seu corpo e salve a sua alma. Amém. Isso, hein? Maravilha. Essa foi uma oração bem pentecostal. Deus abençoe. Maravilha, profunda. Valeu, mano. Tchau. Beijo. Até mais. Tchau. Gente, ficamos por aqui. Esse podcast é seu. Divulgue, comente, compartilhe. Faz a gente saber no Instagram, no YouTube, a sua opinião sobre esses assuntos. Se não concordar, coloca lá. Se concordar, coloca. Esse assunto não terminou, mas isso aqui é sobre um assunto muito sério. Deus é humor e a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, o humor faz parte da nossa vida. Deus abençoe, valeu, tchau.